Olá, eu vim falar um pouco hoje sobre currículo, né? Como fazer um currículo. É lógico que depende muito aqui do nível que você tá, do que você já viveu na sua vida profissional, para o tipo de informação que você vai colocar. E eu não sou nenhuma especialista em fazer currículo. Eu vou trazer para vocês um pouco da minha opinião do que eu olho quando eu recebo um currículo, o que me chama a atenção, o que eu acho que é pertinente e necessário e do que eu não considero tão importante. Então, primeiro, né, aqueles dados básicos que a gente fala, né, de nome, endereço, os nossos dados pessoais, depois um pouco das nossas qualificações, um resumo, e aí acho que um ponto que é bastante importante é que assim, não importa se eu tive 10 posições anteriores, o que importa é o que eu entreguei nessas posições. Quais foram as minhas reais contribuições ou a maior contribuição que eu tive em cada uma dessas etapas da minha carreira? Porque às vezes a pessoa pode ter passado por 15 vagas diferentes e não ter entregue nada no final. Então é bastante importante que vocês coloquem os achievements, os resultados, né? Então assim, o que eu fiz de melhor aqui nesse momento, nesse período, né, da minha carreira. E aí, dependendo do nível que você tá, também o quanto você coloca das posições anteriores, né? Porque se eu já tô lá no nível gerencial, no nível de diretoria, não preciso escrever lá desde a época que eu era estagiário, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante num currículo é falar do seu propósito pessoal, do que você espera, de quem você é, quais são as suas fortalezas, né, o que você valoriza, né, o que você já fez que envolva trabalho social, que envolva diversidade. Acho que a gente está num mundo que cada vez mais isso ganha relevância e importância, e pensando que o currículo, né, é a primeira etapa para uma avaliação, né, para um processo. Como que você captura ou chama a atenção das pessoas, né, nessa etapa? Porque se você recebe aquele default que tem lá, qualificações, né, lógico, a gente vai ver as qualificações, vai ver aonde a pessoa estudou, qual que é a formação acadêmica, isso é questionável até da importância, já tem muita empresa que nem está olhando mais para isso, quando a gente fala em diversidade e inclusão, a formação acadêmica, se a gente se pega nisso como uma barreira para entrar, a gente já tira muita gente boa do processo, então acho que isso tem perdido relevância cada vez mais, mas enfim, ainda faz parte do currículo hoje. Mas é muito bacana quando a gente vê uma coisa nova ali. Então, puxa vida, isso é o que eu acredito, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, isso me chama bastante atenção, é uma coisa que eu tenho no meu currículo, porque eu acho que é bastante importante que a gente mostre quem a gente é, né? O que a gente valoriza. Então, acho que era essa a dica mais dos resultados para vocês contarem e colocarem no currículo, que eu acho que é relevante, e um pouco mais sobre vocês pessoalmente, né? Quem vocês são, valores, propósito. Eu acho que isso me chama atenção quando eu recebo um currículo e é um ponto de diferencial para mim na escolha de quem segue no processo. Obrigada!